Oi pessoal, meu nome é Rodrigo e estamos aqui hoje para mais uma aula aí de matemática e o assunto hoje abordado é polígonos. É a união de n segmentos de reta com n maior ou igual a 3. E aí, quando você fecha essa figurinha geométrica, você vai ter um polígono. Exemplo, olha só, nesse desenho daqui você tem um polígono cujos vértices são V1, V2, V3, V4, V5, reticências, até um vértice Vn, que você não sabe qual é. Ao unir todos esses segmentos, você forma um polígono. E, meu querido aluno, existem dois tipos de polígonos. Quais são os tipos de polígonos que tem? Primeiro, polígono côncavo. E segundo, polígono convexo. Vamos começar falando do polígono convexo. O que é um polígono convexo? É todo polígono que, ao unirmos dois pontos interiores a ele, formamos um segmento de reta que está totalmente o quê? Dentro do polígono. Olha o desenho da figura que vem agora. ABCDE. É um polígono. E aqui eu peguei quaisquer dois pontos. Ao unir, lembra, formei um segmento de reta. Por quê? Ele vai ter início e vai ter o quê? Fim. Logo, esse segmento, em algum momento, passa por fora da linha poligonal aqui? Não. O que significa isso? Que esse polígono é um polígono convexo. Se eu pegar um polígono que não é convexo, o nome dele é qual mesmo? Côncavo. O que seria um polígono côncavo? A mesma ideia, só que se você escolher dois pontos internos a ele e unir, se o segmento de reta formado passar em algum momento por fora da região poligonal, o nome dele é um polígono côncavo. Vamos estudar aqui no desenho o que é um polígono côncavo. Dois pontos quaisquer no seu interior. Unir. Esse segmento de reta está totalmente contido dentro do polígono? Não. Então esse daqui, meu querido, vai ser um polígono o quê? Côncavo. Cuidado, só cuidado com uma coisa. Você não vai chegar para mim e escolher, Rodrigo, eu quero esse ponto e esse ponto. Unir. O segmento está totalmente contido. Não é quaisquer dois pontos aleatórios. Você tem que generalizar. Como assim generalizar? Qualquer um. Ou esse e esse daqui, ou esse e esse daqui, ou esse e um ponto aqui em cima. Logo, obrigatoriamente, quando eu forço isso, pegar um pontinho que não está ali dentro, o que ocorreu? Eu vou provar para você que esse polígono daqui é um polígono côncavo. Vamos agora classificar os polígonos em três casos. Que casos são esses? Primeiro, polígono equilátero. O que é um polígono equilátero? É todo polígono que tem os lados com a mesma medida. Como assim? Analisa comigo aqui. Eu pego dois exemplos para você. Primeiro, losango. O losango é um polígono equilátero. Os lados, quatro lados dele, têm a mesma o quê? Medida. E do lado dele, eu teria um quadrado, que também é um polígono equilátero. Os quatro lados com a mesma medida. Então, primeira classificação, polígono equilátero. Depois do polígono equilátero, tem um outro polígono. Que polígono é esse? É o polígono equiângulo. Da mesma forma da ideia de equilátero, igualdade dos lados, equiângulo seria igualdade dos ângulos. Então, meu aluno, classifica comigo aqui no desenho o que a gente tem. Primeiro caso, retângulo. O retângulo tem o quê? Os quatro ângulos retos, os quatro ângulos de 90 graus. Logo, ele é um polígono equiângulo. Agora, analisa comigo. Os quatro lados são iguais? Não. Cuidado, isso é um erro fatal. Muitos vão te dizer que todo polígono equiângulo é equilátero. Nem todo. Aqui está um exemplo clássico para você. E do lado está o quadrado de novo, porque não deixou de ser um polígono equiângulo, porque ele também continua tendo os quatro ângulos iguais, como também já foi citado, equilátero, por ter os quatro lados iguais. Logo, quando a gente demonstra o quadrado, a gente pula para o terceiro caso. E quem é o terceiro caso? São os polígonos regulares. Como assim polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles polígonos que têm tanto os ângulos iguais como os lados iguais. E a gente vai ver aqui alguns exemplos de polígonos regulares. Primeiro caso aqui que eu botei para você no desenho é o pentágono regular. Por que o pentágono regular? Porque ele, além de ter os lados, não esqueça, além de ter os lados iguais, ele também vai ter os ângulos iguais. Depois, hexágono regular. Além de ter os lados, tem os ângulos iguais.
Por último, o quadrado, já citado nos dois exemplos, o que frisa mais uma vez a ideia de ser um polígono regular. Logo, todo polígono regular, ele é equiângulo e o que também? Equilátero. Pensa aqui comigo, será que as pessoas conseguem classificar os polígonos quanto aos números de lados? Fala aí, vamos ver. Quantos lados tem um pentágono? 5. 5. Um henágono? Não faço ideia. Um hexágono? 6. 6. Um octágono? 8. Sabe me dizer quantos lados tem um pentágono? 7? Você sabe me dizer quantos lados tem um pentágono? Não sei, cara. 5 lados? Beleza, o pentágono tem 5. E um hexágono? 6. 6 lados? Ah, cara, vai ter que dificultar. Um eneágono tem quantos? 9. E um icosságono, cara, tem quantos? 11, 11? 11, Um pouco mais que 11. 12, Bem mais. 15, não, 13, Tá entre o 21 e o 19, cara. 22, Se o pentágono tem 5, o hexágono tem 6 e um eneágono? 9. Pense numa menina inteligente. Se o eneágono tem 9, um icosságono tem quantos? Sabe me dizer quantos lados tem um pentágono? 5. Tá. Um heptágono? 7. 7. Eu vou dificultar um pouquinho mais. Um eneágono tem quantos? 9. 9. Eu acho que hoje ela não vai conseguir me vencer. E um icosságono tem quantos lados? 20. Como você viu na enquete, nós vamos reparar agora o gênero, que é uma coisa que os alunos, geralmente, ou as pessoas têm muita dúvida. O que seria esse gênero? É a classificação dos polígonos quanto ao número de lados ou de vértices, porque se ele tem 10 lados, consequentemente vai ter 10 vértices. Gênero é todo o número de lados ou vértices de um polígono. Vamos classificar eles aqui. Por exemplo, se eu tenho 3 lados, esse é conhecido, o polígono de 3 lados a gente chama de triângulo. Se eu chego agora, aumento um lado, ou seja, 4 lados. Como é que é o nome dele? Quadrado, com 5 lados. Pentágono, com 6 lados. Hexágono, e com 7. Heptágono, com 8 você também teria o quê? Octógono. Da mesma maneira que com 9, eneágono. Meu aluno, quando chega a 10, começa a melhorar a brincadeira. Nós temos o decágono. Daí em diante, com 11 lados eu vou chamar de quê? Um decágono. Um lado a mais, decágono. Com 12 lados, eu vou chamar de quê? Dodecágono. E assim vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Vamos pular para um maior. Com 20 lados, qual seria o nome com 20 lados? Icoságono. Eu poderia falar de um polígono com 15 lados. Exemplo, pentadecágono. Mas não faz sentido, meu aluno. Fica muito feio ficar dando pronúncias aos lados assim. Então, o que ocorre? 30 lados, você vai falar assim mesmo. Um polígono de 30 lados. 40 lados, um polígono de 40 lados. Então, analisa comigo agora. A gente já estudou o gênero, já estudou o tipo do polígono. Vamos estudar agora um segmento que sai de dentro dele, de cada vértice dele. Que segmentos seriam esses? Seriam as diagonais. Diagonais, Rodrigo? Como assim as diagonais? Vou te explicar. O que é uma diagonal logo de saída? Diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não adjacentes. Como assim, dois vértices não adjacentes? Irei lhe explicar. Se eu tenho um quadrado, o vértice A, B, C, D. Do vértice A, pode sair uma diagonal para o vértice D? Não. Nem uma diagonal para o vértice B. Por que não? Mas pode para o C. Porque se você unir do A ao B, você não vai ter uma diagonal, meu querido. Você vai ter o próprio lado do polígono. E isso não é interessante para a gente. Logo, como é que você iria fazer para calcular o número de diagonais de um polígono? É fácil. É só você pensar que de um vértice sai diagonal para quais vértices? Sai para todos, exceto quais? O da direita, o da esquerda e ele mesmo. Ou seja, se eu tenho N vértices, porque eu vou ter N lados, de um deles vão sair quantas diagonais? N menos o quê? O da esquerda, o da direita e ele mesmo. N menos 3. Maravilha, meu aluno. Agora, pensa aqui comigo. N menos 3 é o número de diagonais que sai de um vértice apenas. Logo, isso te induz a um erro fatal. Que erro fatal é este? É você pensar que o número total de diagonais de um polígono é dado pela seguinte fórmula. N que multiplica N menos 3.
Ué, Rodrigo, por que isso está errado? Irei lhe explicar. Porque se eu tenho um polígono e do vértice A sai uma diagonal para o D, também do vértice D irá sair uma diagonal para o A. E você contar 2 vezes a mesma diagonal é um erro. Logo, como você vai associar a maneira correta? Simples, basta contar n vezes n menos 3, pegar o total e dividir por quanto? Por 2, porque a mesma diagonal que vai, ela também o quê? Volta. E aí a maneira certa seria essa. Número de diagonais de um polígono é dado pela fórmula n, onde é o número de lados, vezes n menos 3, dividido por 2. Maravilha! Vamos pegar um exemplozinho, o pentágono. Quando eu demonstro um pentágono para você, aqui tem um pentágono normal, 5 vértices. Pergunto eu a você, do primeiro vão sair quantas diagonais? Você vai falar para mim, Rodrigo, 2. Por que 2? Porque 5 menos os 3 que ele não pode se unir, lhe restam 2. Agora, do segundo vértice também saem 2. Do terceiro vértice, 2. Do quarto vértice, 2. E do quinto vértice, 2. Pensa, cuidado com o erro. Total, 5 vezes 2. Meu aluno, não cometa esse erro, porque 5 vezes 2 dariam 10. Lembra para mim, quando eu pego essa figura, do vértice A aqui de cima, se eu chamar A, B, C, D, E, do vértice A, sairia uma diagonal para o vértice C. Porém, do vértice C, também sairia uma diagonal para o vértice o quê? A. Para não cometer o erro, você pegaria o total, n vezes n menos 3, e dividiria por quanto? 2. E aqui, quando você pega 5 vezes quanto? 2 vai dar 10. Dividido por 2 vai dar exatamente 5. Vê se não é isso. Uma diagonal, 2 diagonais. 3 diagonais, 4 diagonais. Finalizaria com essa daqui. Um total de 5. E como seriam feitas essas contas? Acompanhe aqui comigo no monitor. Número de diagonais de cada vértice. O que a gente falou. n menos 3. Como o número total de vértices é o quê? 5 vai ficar. Número de diagonais de cada vértice igual a 5 menos 3, 2. Porém, eu não quero isso. Eu quero o número total de diagonais. Número total de diagonais. n vezes n menos 3 sobre 2. Meu aluno, me ajuda. Acompanhe aqui. Número de diagonais é igual a 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. 5 vezes 2, 10. Sobre 2 vai dar que resultado final? 5. Legal até aqui? Vamos agora pular para os ângulos. Como assim? Já usamos número de diagonais, número de lados. Vamos associar agora os polígonos aos seus ângulos. Como aos seus ângulos? Podemos ter soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, ângulo interno somente, ângulo externo somente. Vamos começar com a soma dos ângulos internos. Olha só, quando eu tenho um polígono qualquer aqui, eu tenho ângulo interno, ângulo interno, ângulo externo, ângulo externo. Segredinho, sempre o ângulo interno mais o ângulo externo de qualquer polígono vai ser igual a 180 graus. O ângulo interno mais o ângulo externo igual a 180 graus. Logo, partiremos agora para